galera, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje a gente está começando uma nova revista. A aula hoje é gravada. E aí a gente está começando a nova revista. Semana passada a gente terminou aquela revista do Paraíso ao Egito. E agora a nossa história vai continuar com essa revista aqui, do Egito à Terra de Canaã. Antes da gente começar, vale a pena a gente recapitular o que foi que tinha acontecido. A gente viu a história do mundo desde lá do começo de Gênesis, com a criação do mundo em 6 dias, e aí depois a gente viu Abraão, Isaac, Jacó, até chegou no filho de Jacó, José, que foi vendido pelos irmãos e se tornou governador do Egito, e a gente viu toda aquela história da fome que rolou lá, e no final de tudo, José levando toda a sua família de volta lá para o Egito, Jacó, seus irmãos, os seus sobrinhos, e todo mundo ficou lá no Egito, e eles passaram a morar lá no Egito e ficaram lá durante muitos anos. E eles viveram e morreram, todo mundo feliz, todo mundo lá vivendo do bom e do melhor lá no Egito. Mas, muito tempo antes disso, a gente viu também que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Tinha dito que Abraão ia dar origem a uma nação, a um grande povo, um povo muito numeroso, e que esse povo ele teria uma terra própria. E ele moraria nessa terra. E essa terra não é a terra do Egito. Essa terra, na verdade, era a terra prometida de Canaã. E aí haveria um momento em que o povo deveria sair lá do Egito e começar a frequentar e habitar a terra de Canaã. E a gente vai ver como é que se deu toda essa história, como é que se deu toda essa ocupação a partir dessa nossa nova revista aqui. E para ajudar a gente nisso tudo, eu tenho aqui comigo um mapa. A gente vai usar muito esse mapa aqui ao longo das nossas aulas. Você vê aqui, ó, que aqui é onde ficava o Egito. O povo estava aqui e eles deveriam ir andando até chegar aqui em Canaã, que era a terra prometida. E a gente vai ver como aconteceu essa viagem, quanto tempo levou, quem foram as pessoas que Deus levantou para fazer tudo isso. Mas antes de tudo, eu quero que vocês peguem aí a Bíblia de vocês. Se vocês não estão com a Bíblia aí, já começou errado, que já era para estar com a Bíblia aí. Já fica a dica, toda vez que for começar a aula, seja assim gravado, seja lá na igreja, vocês têm que estar com a Bíblia de vocês. E aí eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e abrissem no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A gente começou vendo Gênesis, que é o primeiro livro, e agora a gente passou para o segundo livro, que é o livro de Êxodo. A gente não vai ler o texto todo, porque por conta do tempo que a gente tem aqui, mas já fica de tarefa para vocês, na semana, ler esse texto aí que está em Êxodo, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10, tá bom? Vai ser tarefa de vocês ler esse textinho aí. E aí, o que foi que aconteceu? Indo para a nossa história, né? Como eu falei, os descendentes, a família de José começou a viver lá no Egito. Jacó, toda aquela galera, os 12 filhos de Jacó, né? Os 11 irmãos de José, eles começaram a viver lá pelo Egito. José era governador do Egito, então eles tinham tudo do bom e do melhor lá no Egito. E aí acontece que eles foram tendo filhos, e os filhos deles foram tendo filhos, e esses filhos foram tendo mais filhos, e aí o povo começou a crescer. O povo os hebreus começou a crescer cada vez mais, os israelitas, porque Jacó tinha mudado o nome, Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Naquele episódio que a gente também viu na revista passada, de que ele brigou com um anjo, brigou com Deus, e Deus naquele momento mudou o nome dele de Jacó para Israel. E aí o povo passou a ser chamado de povo de Israel. E aí o povo de Israel, que estava lá no Egito, eles começou a crescer, e foi gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, até que um faraó, que não era mais aquele faraó que era amigo de José, né? O faraó também, ele teve um filho, e esse faraó teve outro filho, e assim foi passando de um para outro, até que chegou um faraó que ele já não gostava tanto de Israel como o faraó lá, amigo de José. Esse faraó, ele também não conhecia o próprio José, ele não havia nunca ouvido falar de José. E ele começou a ficar meio desconfiado assim do povo de Israel, porque ele falou, caramba, tem muita gente nesse povo aí. Tem muita gente. Tem quase mais gente do que egípcio. Então, se esses caras um dia decidirem se levantar contra o reino do Egito, a gente vai
a gente vai se lascar, né? A gente vai morrer aqui, porque a gente não tem como vencer essa galera toda. Então o que foi que esse faraó decidiu fazer? Ele teve um plano terrível, um plano assim, muito louco, que seria nada mais nada menos do que mandar matar todos os meninos, todos os bebês que nascessem no povo de Israel. E aí ele chegou lá para os guardas e falou: olha, eu quero que vocês saiam pelas casas de Israel e vão recolhendo todos os bebês, todos os meninos, e vocês joguem eles no rio para serem devorados pelos crocodilos. E detalhe, antes disso, um outro faraó que tinha vindo antes dele tinha feito o povo de escravo. Porque quando eles chegaram lá no Egito, todo mundo era família do governador, então todo mundo era bem servido, todo mundo era tipo quase que da nobreza. Só que aí o faraó não gostou disso e ele falou: a partir de agora, se vocês vão morar na minha terra, vocês agora vão ter que trabalhar e vão trabalhar de graça. Eles passaram a ser escravos. Então eles construíam, faziam todas aquelas construções que tinham lá no Egito, trabalhavam debaixo do sol quente, levando chicotada, e tiveram que passar por isso por mais de 400 anos. 400 anos, e o povo já não aguentava mais e estava orando a Deus, pedindo para que Deus mandasse um libertador para acabar com tudo aquilo. E aí foi mais ou menos nesse tempo, quando o povo clamou a Deus por um libertador, que o faraó decretou que todos os meninos deveriam morrer, todos os meninos bebês deveriam morrer, para que o povo tivesse, né, não crescesse tanto assim. E aí, o que é que acontece? Havia uma mulher do povo de Israel chamada Joquebede, que teve um filho. E assim que ela viu esse filho, ele achou esse filho muito bonitinho e ela ficou com pena. Ela amou muito aquele filho naquele momento e ela decidiu que ela não iria entregar o filho para ser morto pelos soldados de Faraó. E aí, o que foi que ela fez? Ela teve uma ideia de pegar aquele filho, colocar ele dentro de um cestinho e colocar esse cestinho no rio. E ela fez isso, ela preparou lá um cestinho e disse para sua irmã, para a irmã do bebezinho, que era filha dela também, chamado Miriam, e disse: Miriam, eu vou colocar esse cestinho com o bebê lá no rio e eu quero que você acompanhe ele para ver o que é que vai acontecer, para garantir que vai ficar tudo bem com ele. E aí Miriam, que era a filha de Joquebede, irmã do bebezinho, ela obedeceu e foi lá. Juntas elas foram lá, colocaram o cestinho na margem do rio e foram vendo para onde é que aquele cestinho estava indo. E aí o cestinho estava indo, caminhando pelo rio, né? Aquela coisa toda, até que ela chegou ela chegou num lugar muito importante, que era nada mais nada menos do que o palácio do faraó. Tava lá uma região que tinha tipo umas piscinas, tinha um rio por lá. E aí, quem é que tava lá na hora? Ninguém mais, ninguém menos do que a princesa do Egito, a filha do faraó. Tava lá tomando banho e ela viu aquele cestinho. Ela foi lá, abriu o cestinho e viu que tinha um bebê ali. Ela teve pena daquele bebê e decidiu que iria cuidar dele. E aí, naquele momento, Miriam, que era a irmã do bebezinho que estava lá, chegou e disse: olha, eu vi que você está querendo cuidar desse bebê, pois eu conheço uma mulher que acabou de ter filho e que está cheio de leite nos peitos, né? E que pode cuidar desse bebê aí se você quiser. E aí a princesa do Egito falou: pronto, pode ser, então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você pegue esse bebê, leve para essa mulher que você conhece aí e eu vou pagar para que você cuide dela, cuide do bebê. E mais, como eu tirei esse bebê das águas do rio, eu quero que ele se chame Moisés. Porque Moisés quer dizer exatamente isso, tirado das águas. E aí aquele bebê, que era agora Moisés, ele foi tomado por Miriam, que levou para a mulher que ela conhecia, né, que poderia cuidar daquele bebê. Só que detalhe, essa mulher que Miriam disse que conhecia era ninguém mais, ninguém menos do que Joquebede, a mãe do bebê. Ou seja, Joquebede, ela iria cuidar do próprio filho e ainda ia ser paga para isso. Ela ainda ia receber dinheiro para isso. E aí você vê como Deus age. Ela estava com medo, ela quis fazer aquilo para salvar o seu filho e ela não somente conseguiu salvar o seu filho, como ia poder cuidar dele e ainda ganhando dinheiro. E aí ela cuidou de Moisés por um tempo, até que Moisés ficou um pouquinho grandinho. E aí ela levou Moisés para o palácio, onde Moisés passou a ser tratado como filho da filha de Faraó. Passou a ser o príncipe do Egito. E aí a gente vai ver mais pra frente o que é que acontece, a importância que esse príncipe do Egito teve,
que, só dando um spoilerzinho rapidinho, vocês já devem saber, mas Moisés ele viria a ser ninguém mais ninguém menos do que o libertador do povo. Anos mais para frente ele voltaria para o Egito e ia libertar o povo e conduzir o povo do Egito para a terra de Canaã. A gente vê como Deus age. Então é isso que a gente vai ver nessa primeira aula de hoje. A importância que a gente tem de confiar em Deus, como Deus está no controle de todas as coisas. O faraó estava querendo destruir o povo, mas ele na verdade terminou fazendo com que o libertador do povo chegasse e fosse criado como um príncipe do Egito. Então Deus está no controle de todas as coisas, esse é o Deus que a gente crê. E é isso aí, a gente vai ver muito mais a respeito de Moisés e a respeito do nosso Deus nessa nossa revista aqui. Bom, então é isso aí, galera. Vamos orar para a gente finalizar essa aula. Senhor Deus, obrigado por mais essa aula. Obrigado pela história de Moisés. Obrigado, Senhor, porque a gente pode saber o quanto Tu és grande, quanto Tu estás no controle de todas as coisas. A gente te agradece por isso e te pedimos um dia de paz. Tudo em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Antes da gente acabar, eu vou passar o versículo para vocês decorarem. Decorem o versículo, tá bom? Na última revista eu peguei leve, não pedi para vocês decorarem muito não, mas agora a gente vai voltar e quero que vocês decorem o versículo. O versículo de hoje está lá em Êxodo 3:14. A primeira parte, que diz o seguinte: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Bem pequeno, bem fácil o versículo. Só isso. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu gosto muito desse versículo, quando Deus chega para Moisés e diz, eu sou o que sou. E aí mais para frente, nas lições, a gente vai ver quando foi que Deus falou, por que Deus falou isso a Moisés. Tudo isso nas próximas aulas, você não pode perder. É isso aí. Falou, galera. Fiquem com Deus.